Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui no canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Patrícia. Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo passado, onde apresentei o tema do transtorno do estresse pós-traumático complexo infantil. E hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse tema, detendo um pouco mais sobre o transtorno em si, as modificações que ele causa no nosso cérebro. E esse órgão, ele tem a função de nos manter vivos. Então, até debaixo das condições mais severas, ele vai fazer adaptações em todo o sistema de forma a permitir que a gente continue sobrevivendo. O neurocientista Paul MacLean, ele fez um esquema do cérebro subdividindo em 3 partes principais, que se desenvolvem no ser humano de baixo para cima. A primeira das partes é o cérebro reptiliano, que tem esse nome porque nós temos essa estrutura em comum com os répteis. Ela vai ser formada pelo tronco cerebral e pelo cerebelo e vai tomar conta de tudo aquilo que a gente não precisa pensar para fazer. Por exemplo, batimentos cardíacos, respiração, os reflexos e instintos, fome, sono, sede. Essa parte é a única que estará 100% em funcionamento na ocasião do nascimento do bebê. Então, ele já nasce capaz de fazer todas essas atividades, todas essas funções cerebrais, porque essa estrutura já vai estar 100% pronta e em funcionamento nesse momento. Mais acima, a próxima camada vai ser o cérebro límbico. O cérebro límbico é formado pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. Então, quando a gente nasce até os 2 anos de idade, essa parte ela vai estar num desenvolvimento acelerado. Por quê? Porque ela vai se desenvolver conforme as experiências que a gente tem. Então, antes da gente nascer, ela ainda não está se desenvolvendo, porque o papel dela é fazer um mapeamento do mundo. Essa parte do cérebro, ela vai se dedicar a nos integrar com o ambiente. Então, nesse iníciozinho do desenvolvimento dela, até os 2 anos, ela vai estar num movimento acelerado de desenvolvimento. Depois dos 2 anos, ela continua se desenvolvendo, mas num ritmo um pouco menor, até os 9. Então, esse mapeamento do mundo vai ser feito nessa época. Tudo que acontece no mundo externo vai ajudar essa criança a atribuir sentidos. Então, se eu choro e sou atendida, eu atribuo um sentido ao meu choro. Se eu choro e não sou atendida, eu vou atribuir outro sentido a esse choro. E tudo isso que vai acontecendo vai ficando registrado para quando nós estivermos na vida adulta e acontecer alguma coisa, vai ser nesse repositório que a gente vai buscar sentidos para atribuir ao que a gente encontrar no mundo externo. A terceira parte do cérebro é chamada neocórtex. Ela é a última a se desenvolver. É aquela parte que a gente vê do cérebro, né, com os gominhos, tá aqui na parte frontal, né, o córtex pré-frontal. Essa parte ela vai ser responsável por tudo aquilo que é de mais sofisticado no nosso psiquismo. Fazer planejamentos, fazer juízos entre ideias, ver o que está certo, o que está errado, né? Julgamento das situações, das pessoas, a linguagem, a capacidade de se comunicar, a memória, vai estar tudo nessa parte mais externa, que é a última a se desenvolver. Num ambiente onde ela se sente segura, onde as suas necessidades são atendidas, aonde ela recebe dos cuidadores mensagens de que o que ela tem a dizer é importante. Essas pessoas, quando ela manifesta algum sentimento, alguma necessidade, algum desejo, esses cuidadores interagem com ela. Isso faz com que a criança se sinta vista, faz com que ela se sinta importante e estimula, ensina ela
que é ok falar dos seus sentimentos, que é ok falar das suas necessidades, expressá-las, que elas estão ali para serem satisfeitas. E essa criança vai desenvolver, em função desse ambiente, ela vai fazer um mapeamento do ambiente que é positivo. Esse mapinha que ela está construindo ao longo da infância dela vai ser um mapinha que mostra o peso da sua própria expressão no mundo. Então ela fala, ela se expressa e ela é recebida e ela é satisfeita em suas necessidades, ela é ouvida, ou talvez até seja reconduzida, reeducada. Olha, esse conceito não tá legal, isso que você fez não é bacana. Mas num sentido dela se sentir segura, que tem alguém que está dedicado ali a guiá-la, né, por esse mundo que ela está conhecendo. Então ela vai desenvolver essa sensação positiva de segurança psicológica, uma identidade positiva de si mesma, né? Eu sou uma pessoa com direito a ter o bom, a ter as coisas boas, a ter minhas necessidades satisfeitas, e também vai ensinar essa criança a não tolerar aquilo que não é bom para ela. Isso vai ter um contraste grande quando vier uma situação desagradável, porque ela está ali o tempo todo num ambiente que é seguro, que não oferece ameaça. E no nível neurológico, vai estimular descargas de ocitocina. Essas interações amorosas e positivas, tanto para o cuidador quanto para a criança, elas são geradoras da ocitocina. E é um hormônio que ajuda a formar vínculos sociais. Ele é responsável pela empatia, pelo sentimento de empatia, pelo sentimento de proteção, pelo sentimento de amizade. É esse hormônio que é disparado na nossa corrente sanguínea quando nós estamos apaixonados. É esse hormônio que vai estar trabalhando para que a mulher possa ter o parto, as dilatações, fazer com que seja produzido o leite materno. Os níveis de agressividade são diminuídos nos homens com a presença do hormônio de ocitocina, né? Ele vai contrabalancear as características da testosterona. Então ele é um hormônio positivo e ele é um hormônio da socialização. Ele favorece a confiança, favorece o vínculo, favorece que nós tenhamos empatia com a outra pessoa e possamos antever as reações dela antes de tomar uma decisão, tentar encaixar tudo de forma que todos sejam beneficiados. Tudo isso está no campo de ação da ocitocina. Esse cérebrozinho aí que está sendo criado nesse ambiente favorável, ele vai ter intimidade com a produção de ocitocina, né? Porque ele vai passar por diversas situações que vão favorecer essa produção. Então ele vai ter um equilíbrio que vai ajudar na produção, inclusive, de outros, como a endorfina, que vão favorecer o sistema imune, a motivação. Todos eles vão caminhar juntinhos com a ocitocina. O que a gente chama de situações adversas na infância? É quando a criança vive num ambiente hostil, onde ela se sente ameaçada, ela não se sente segura, tá? Não precisam ser grandes traumas. Na verdade, essa criança, para o desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático complexo infantil, essa criança tem que ser continuamente exposta a situações traumatizantes. Então, isso é um quadro na vida dessa criança que nunca muda. Por exemplo, é uma criança cujos cuidadores não manifestam prazer de estar na companhia dela, estão o tempo todo criticando, não levam em consideração os seus sentimentos, ela é ameaçada ou ela é reprimida quando fala de um sentimento, expressa um desejo, uma necessidade, um sentimento que ela tem. Quando ela é continuamente exposta a crítica, zombaria, abusos, abuso emocional, abuso psicológico, abuso verbal, abuso sexual, violência, tudo isso vai contribuir
para que essa criança vá fazendo um mapinha do mundo que é completamente diferente lá da criança da infância positiva. E esse mapa do mundo não mostra o peso real do eu dessa criança, porque dentro desse ambiente, essa criança não é aceita como ela é. Ela tem que se moldar, ela tem que ficar diferente, ela tem que não incomodar, talvez até não ser vista, para não ser ferida, para não ser machucada, para não ser mais uma vez exposta àquilo que ela teme, àquilo que ela acha ruim, aquela realidade de ver que aqueles cuidadores não se importam com ela. E a criança, ela não tem capacidade crítica para perceber que esse cuidador é que é incompetente como cuidador, porque a chegada de uma criança, a existência de uma criança, a decisão de ter uma criança, ela por si já implica a responsabilidade do cuidador de satisfazer as necessidades dessa criança, né? Socialmente, legalmente, isso está em todos os lugares. Mas a realidade é que tem muitas pessoas que têm dificuldades em cumprir direito esse papel, seja porque tem problema de alcoolismo, seja porque o casal vive em constante violência, seja porque se trata de um pai ou mãe narcisista, seja porque existe abuso sexual dentro da família, seja porque existem mentiras dentro da família e essa criança percebe, mas não pode falar. Então vai começar a haver um aprendizado alterado da realidade. Porque aquilo que ela vive dentro da família, aquilo é um recorte só, e diz respeito à família dela. Mas a formação dela, a formação do cérebro límbico, vai absorver tudo isso como interpretações que serão carregadas para a vida adulta. Quando ela estiver adulta, ela vai atribuir sentido às situações de fora conforme o mapinha ali que ela desenhou lá na infância dela. Então você imagina a criança que cresceu num ambiente favorável e tem um bom mapa de mundo, sendo confrontada com uma situação abusiva, e depois você imagina a outra, né, que é criada numa situação desfavorável, que já vem da infância acostumada, familiarizada com aquela sensação, com aquela situação tóxica, mas que também já foi ensinada que não deve falar nada, que o que ela sente não é importante. Então essas pessoas vão se encaminhar para situações totalmente diferentes na vida, porque cada uma tem um mapa e cada mapa está dizendo uma coisa. Só que o que acontece? Essa sensação de descompasso, essas vivências na infância desfavoráveis, essas ameaças, essa punição por ter necessidade, punição por manifestar necessidades, sentimentos, essa sensação intrínseca, vai desenvolvendo na criança uma sensação de que tem algo errado com ela, algo intrinsecamente errado, que ela é diferente das outras pessoas, porque ela não consegue ver que o errado está na forma como ela é tratada. Ela acha que ela é tratada daquele jeito porque ela merece, porque ela, dentro dela tem alguma coisa errada que ela não consegue entender o que é, né? E ela vai tentar se moldar àquelas expectativas que esses cuidadores têm, né? E ela vai tentar melhorar, vai tentar se adequar. Se as pessoas estão dizendo que a necessidade dela não é importante, então ela vai calar aquelas necessidades, ela vai tentar não incomodar, ela vai tentar, se ela está vendo uma situação ali que é desagradável, que é uma situação de abuso, uma situação flagrantemente ruim, mas ela recebe do cuidador ou da cuidadora ordens para não falar sobre aquilo. Isso não é nada, não se preocupe, não fale nisso aqui, ninguém fala nesse assunto. A criança vai tentar se adaptar àquilo. Se ela recebe uma mensagem de que ela não tem valor, ela vai tentar se adaptar até a isso, porque ela precisa sobreviver a essa infância, ela precisa de alguma forma fazer com que esses cuidadores cuidem dela. A sobrevivência dela depende disso. O problema é que isso vai gerar uma vergonha crônica, porque essa sensação ruim de que tem alguma coisa com ela
vai acompanhá-la o tempo todo e vai gerar uma ansiedade imensa. No âmbito neurológico, nós teremos uma descarga de cortisol através do mecanismo de luta ou fuga. Só que quando esse sistema fica ligado o tempo todo, ele acaba gerando problema, porque o propósito dele não é estar ligado o tempo todo. O propósito dele é ser ligado, resolver aquela situação, depois desligar e voltar à programação normal daquele corpo. Mas no caso da criança que está o tempo todo ali naquele ambiente hostil, sempre esperando a próxima ameaça, o próximo episódio que ela vai ter ruim, ela vai estar o tempo todo bombeando cortisol nessa corrente sanguínea, neste sistema nervoso que está em formação. Então aí a gente vai produzir uma pessoa que vai ter um desequilíbrio hormonal crônico, cujo cérebro vai pender para a produção de cortisol, vai ter uma hipertrofia na produção de cortisol, enquanto na ocitocina vai ter uma atrofia. Conhecido como o hormônio da raiva, o hormônio do estresse, né? É ele quem nos acorda pela manhã, e quando ele é despejado em grandes quantidades na corrente sanguínea, o que ele faz? Ele diminui muito, rebaixa o funcionamento do neocórtex. E como eu expliquei aqui para vocês, o neocórtex, ele é o responsável pelas funções refinadas, pelo raciocínio, pela memória, pelo controle inibitório. O que é o controle inibitório? É você julgar se aquele lugar é apropriado, se aquela frase que você vai dizer é apropriada. Por exemplo, vem um impulso de ir ao banheiro. Você não vai abaixar e fazer suas necessidades no meio de um grupo de amigos se você está sentado num bar, num restaurante. Você vai se dirigir até um banheiro. Quem faz você se dirigir até o banheiro e aguentar ali aquela vontade é o controle inibitório, que está localizado no neocórtex. E quando você está com um nível de cortisol muito alto, tudo isso que você tem de bom que você faz aqui na camada superior vai ficar comprometido, vai ficar com menos capacidade de funcionamento por causa desse cortisol. Além disso, a longo prazo, esse excesso de cortisol ele tem um efeito inflamatório e ele vai causar degeneração cerebral. Então, a capacidade cognitiva, a memória, tudo isso vai ser comprometido, né? Essas pessoas que têm o transtorno do estresse pós-traumático complexo infantil, elas são excelentes candidatas a terem demência, Alzheimer, Parkinson, que são doenças degenerativas que vão ser causadas por essa constante exposição ao cortisol e pela deficiência de ocitocina, porque a ocitocina ela vai ter a capacidade de proteger o cérebro dos efeitos do cortisol. Mas se ela está sendo subproduzida no cérebro, então ele acaba ficando exposto a esses efeitos. Também vai gerar um desequilíbrio hormonal que vai impactar no surgimento de depressão, transtorno obsessivo compulsivo, pânico, doenças autoimunes, fibromialgia e uma série de outros sintomas. Já pelo lado psicológico, esse descompasso entre esse mapinha de mundo que essa pessoa tem e o mundo real, esse descompasso, essa incapacidade dela de compreender o que tem de errado com ela, essa sensação intrínseca de não ser amável, de não ter voz, de não ter poder sobre a situação externa, essa sensação de que existe algo errado intrinsecamente com esta pessoa, a longo prazo vai levá-la, essas adaptações que ela fez na infância vão levá-la a viver situações que repetidamente vão dar na mesma conclusão, vão reforçar este conceito de não ser amável,
porque na verdade não é que essa pessoa não é amável, é que ela se comporta de formas que não favorecem que isso aconteça, porque ela não se coloca no mundo da forma correta, ela não coloca o seu ser todo no mundo, ela tentou se adaptar e ela continua tentando se adaptar. E isso faz com que ela não consiga estabelecer relações verdadeiras, porque ela não está sendo verdadeira, na verdade ela ainda não aprendeu a ser quem é, porque isso foi punido, foi de alguma forma interditado a ela quando ela era criança. Então a pessoa perde essa habilidade e aí não consegue estabelecer boas relações, não consegue de fato ser amada, porque não consegue se mostrar como é, não tem as habilidades necessárias para estabelecer um bom relacionamento, não aprendeu isso em momento algum. Então, essa repetição dessas feridas, constantemente sendo ferido no mesmo ponto, isso a longo prazo vai fazer com que essa pessoa desenvolva formas de poder suportar esse caos interno, essa dor. Então, comer compulsivo, vícios em drogas, em substâncias, vício em pornografia, transtornos alimentares de todos os tipos, comportamento de risco, alcoolismo, automutilação, pensamentos suicidas, suicídio. Tudo isso são tentativas da pessoa de conseguir acalmar aquele caos interno, que às vezes ela não consegue, porque tudo isso é muito doloroso. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais da teoria do Dr. Bessel van der Kolk. No próximo vídeo eu vou falar como é que a gente pode lidar com esses efeitos do transtorno do estresse pós-traumático complexo, como é que a gente pode recuperar o equilíbrio dos nossos hormônios. Eu espero que você venha acompanhar, tá bom? Tchau, tchau!